E hoje é dia de ceia. E eu quero compartilhar algo com você. Eu quero ler o texto de Mateus 26. Glória a Deus. Do versículo 17 em diante. E eu vou tentar tirar 3 verdades aqui dessa ceia para nós hoje. Mateus 26, do 17 em diante. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Outra versão diz: Senhor, por acaso sou eu, Senhor? Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. E o povo de Deus diga: misericórdia. Irmãos, 3 pensamentos nessa hora. Esse é um dia clássico no cristianismo. E talvez você vendo os discípulos dizendo: Senhor, por acaso sou eu? Nesse texto de Mateus, Senhor, com certeza não sou eu. E Jesus disse: aquele está me traindo é aquele que colocou a mão no meu prato e pegou um pedaço do meu pão. Jesus claramente afirmou quem era o traidor. Mas, meus irmãos, nós estamos numa mesma mesa. Estamos em uma mesa, não numa mesa de 13 pessoas, como Jesus estava, mas nós estamos numa mesa porque pertencemos a essa família de Deus, estamos seguindo a Ele. E um entendimento nosso: será que nós somos capazes de trair? E eu compreendo que dificilmente terá alguém aqui que venha negar Jesus de uma forma veemente, de uma forma clara, como Pedro negou. Mas é possível que nós possamos trair Jesus de outra maneira. E eu quero caminhar com você aqui em Lucas, no capítulo 22, no versículo 23, diz assim: eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Quando eles tiraram o olhar da possibilidade de não ser eles, começaram a perguntar. E lá em Mateus, Jesus diz assim: então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. E é impressionante que o Judas, que era a pessoa que estava traindo, com todo um plano na cabeça, não achava que ele seria o traidor, que ele estaria traindo Jesus. Irmãos, e nesta hora, nem nós, não somos Judas nem Pedro, mas nós precisamos ser honestos. Esse é um dia de ceia, e ao ponto de dizer: Senhor, nós queremos ser honestos, e me ajuda a lembrar se eu tenho te negado em algo. Eu sempre lembro de que nós não vencemos nada na vida negando. A negação, ela é uma das características da fuga, do engano. Eu estou negando que aquilo é realidade.
E por isso vai ser difícil de consertar algo. Nós precisamos compreender que não há verdade, não há santidade sem verdade. Vamos repetir comigo? Não há santidade sem verdade. Essa verdade é que me liberta quando eu levo ela a Jesus. E eu compreendo, irmãos, que eu separei uns 7 atitudes e comportamentos que eu posso estar atraindo a Jesus. A traição a Jesus, a negação de Jesus, ela foi tão forte nos 3 primeiros séculos, que cristãos quase se ofereciam para morrer. Quase não, deles se ofereciam para morrer, crendo que quando um leão estivesse estraçalhando eles, ou quando eles estivessem queimando em uma fogueira, eles estariam anunciando que seguiam a Jesus. Alguém ia saber, ali tem um cristão que não negou a fé. Claro que homens e mulheres ao redor do mundo ainda hoje lutam também para poder afirmar sua fé em Jesus. Talvez eu tenho 2 relatos de traição, não é? O Sendeiro Luminoso, um grupo da Colômbia. Os irmãos sabem que até poucos anos era perigoso, principalmente os interiores. E eles pegavam garotos e forçavam eles a ser guerrilheiros, filho de quem fosse. Mas alguns permaneciam com a fé firmada em Jesus, sem poder expressá-los, sem expressar e fazendo o que era obrigado a fazer pelas guerrilhas. E um dia eles chegaram em uma igreja pequena no interior, e um soldado disse: nós vamos matar todos os cristãos, e se você não é cristão, saia daqui, porque nós não queremos matar você. E diz o relato que eles saíram, várias pessoas saíram, mas um grupo menor ficou disposto a morrer. Eles fecharam as portas, fecharam as janelas, e o mesmo homem começou a chorar e ajoelhou e disse: irmãos, ore por nós, ore por nós. E nós não podíamos ter covardes aqui que iam nos entregar. Parte de nós somos cristãos e precisamos das suas orações. Então, aquele momento revelou. Talvez alguém pensou: eu tenho um filho, tenho uma filha para criar. Essa é uma situação clara. Uma outra situação também nos países aqui da América Latina foi em Cuba. E é forte. Ele se chamava Hernandes. E quando eles estavam no paredão, que ele pudesse negar Jesus, estavam os filhos e a esposa, mataram os filhos e deixaram ele por último. E uma das pessoas relataram que ela, antes de atirar nela, ela gritava: Hernandes, não negues, não negues. E quando chegou a vez de Hernandes, ele só dizia: estou seguindo a Jesus Cristo. Cantava: desse caminho eu não desisto, atrás não volto mais. Se me deixarem meus pais amigos. Enquanto cantava, atiraram nele. Nós temos relatos de gente no mundo que vive essa luta. Milhões de pessoas na China vivem essa luta. Você deve ter visto algumas noticiazinhas que saem de como é a igreja perseguida naquele lugar. Os templos têm hora para chegar, e cristãos naquele lugar, naquele país, decoram a Bíblia e saem recitando elas em igrejas nas mais variadas localidades, para não desconfiar que é cristão. Então alguém decora Éfeso, Filipenses, Mateus, o outro decora Apocalipse, e passa dias naquela comunidade escondido, recitando a Bíblia, e vai para outro lugar e vem outro. Enfim, crentes estão lutando para não negar Jesus. Mas essa sociedade que nós vivemos hoje, moderna,
A negação de Jesus não está na perseguição, ela está nos valores. O diabo não nos mata. Hoje pela manhã eu citei, lembrando a Johanna, quando passou 2 meses na Jordânia. Pois é, né? Passou 2 meses na Jordânia. Mas não vão adivinhar, não é possível. Olha, e aquela estratégia, eles têm uma estratégia naquele país, né? Diferente de evangelizar, e ela estava lá com aquele grupo. Eles sabiam que ali eram cristãos, mas eu lembro da angústia da Johanna de não poder falar de Jesus. Primeiro, as mulheres olham para um homem e tem que baixar a cabeça depois de olhar, durante toda a conversa não olha mais para olhar. Mas todos eles, nas estratégias que tinham, era orando a Deus para que algum deles dissesse: me fale de Jesus, diga algo sobre sua fé, porque senão eles eram deportados, alguém podia denunciar. Então dependia que alguém dissesse: fale um pouco da sua fé. Essa liberdade que nós temos, muita gente não tem. Então, irmãos, talvez nós não vamos negar Jesus no Brasil, não vamos negar com medo de que morramos. Mas, irmãos, que o inimigo vai fazer nos tentar negar Jesus por um cargo, por um emprego. E essa política fez gente negar Jesus. Eu tenho candidatos, homens de Deus da Nova Aliança, vereadores do Partido Comunista, não tem a ideia de quem é, onde é, o que o Partido Comunista faz no mundo. Enfim, mas eu trabalho com essa pessoa é boa. Então, é possível que nós hoje, irmãos, numa cidade moderna, os céus estejam nos vendo como traidores, não por causa de uma filosofia de vida só, mas, irmãos, estamos conformados demais com aquilo que Deus nunca se conformou. Diga comigo: Senhor, tem misericórdia. Quando é que nós traímos Jesus hoje? Em primeiro lugar, quando não publicamos a nossa fé. Eu já tive gente que passou 4 anos na faculdade e ninguém sabia que ele era crente. E criado desde pequeno. Depois ele disse que Deus o levou para ser professor 4 anos, para que ele pudesse pregar o evangelho. Essa foi a história do pastor Ricardo no passado. Aonde você está, as pessoas sabem que você é crente? Se o seu comportamento, se você não quer escandalizar o evangelho, você não quer escandalizar o evangelho, pois altere o comportamento e afirme a sua fé, porque você é um agente de Deus. Em segundo lugar, não tenha medo de dizer que é crente. Talvez, pastor, eu tenho até vergonha de dizer. Se você tem vergonha de dizer ser crente, eu de dizer que sou pastor, que a mídia vai destacar uma minoria de homens doentes ou com crises que nunca foram resolvidas, com mau caráter. Se você tem medo de dizer que é crente, é possível que esteja negando o que Jesus fez em você. Pare de agir desonestamente, de viver em mentira, e confie no poder dele. Ovelhas que disseram: pastor, se eu mentir, eu sou demitido, pastor, e eu preciso desse emprego. Irmãos, uma traição de espantar. Eu preciso desse emprego. Você precisa de Jesus, criatura. Você precisa dele. Em quarto lugar, nós traímos quando trocamos ele por outra pessoa. Não é só mulheres nem homens que negam, que estão em busca de uma felicidade que uma pessoa acha que essa pessoa pode dar, e vai trocar Jesus com facilidade. Quando nós encontramos as pessoas afastadas, e a gente diz para elas: meu filho, o que é que Jesus fez com você? O que é que ele fez de ruim com você? Pessoas, irmãos, estão trocando Jesus porque se decepcionaram com alguém, porque alguém
foi desonesto porque alguém da igreja um dia ele me tratou bem. Pare desse mimo. Não troque Jesus por outra pessoa. Isso é traição. Em quinto lugar, como eu disse, nos entristecemos com pessoas, nos afastamos de Deus. E às vezes, irmãos, nós negamos igual a Pedro. Igual a Pedro. Negamos porque estamos vivendo longe dele. Negamos porque queremos mesmo fazer o que queremos. 2 lugares que vende bebida alcoólica nessa cidade são de 2 ovelhas, ex-ovelhas nossas. Eu digo, Jesus, o diabo, elas não queriam vender bebida alcoólica, mas estão vendendo. E o Senhor vai acordá-las em algum momento, decepcionadas com alguém. Em 7º lugar, quando nos juntamos às pessoas que os sonhos delas, irmãos, são para negar Jesus. Não nega Jesus com a palavra, mas vive como se ele não existisse. E nesse momento em que o homem virou o centro de todas as coisas, nós precisamos lutar para não negar. E quem somos nós para olhar para Pedro, que com medo de morrer, e não foi só ele, os outros todos saíram, diz a Bíblia, todos. O Judas traiu mesmo, mas Pedro negou, e os outros 10 fugiram com medo. Então, irmãos, nós vamos pedir por nós, Senhor, eu não quero ser capaz de te trair. Eu não quero ser capaz de te trair. Segunda fala minha, irmãos, nós vamos continuar lendo Mateus 17, do 26 em diante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: beba dele todos vocês, isto é meu sangue, da aliança que é derramada em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante. O galo canta uma vez, só viu? Tá bom, irmão? Não é 3 não. Antes que o galo cante, outro deixa que o galo cantou 2. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Diga misericórdia. A segunda sentença que eu quero trazer para você: não podemos confiar em nós mesmos, irmãos, a respeito de traição. Impressionante que Jesus assegurou, profetizou o que estava com a possibilidade de acontecer iminente, logo, logo. Veio de Pedro se ajoelhar diante de Jesus e diga: Jesus, ora por mim. Confiou nele mesmo. Senhor, todo mundo pode ir embora. Então, irmãos, bote sua barba de molho e diga: Senhor, me ajuda a não te trair. Diga aí: Senhor, me ajuda a não te trair. Porque, irmãos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar no Senhor. Senhor, me ajuda. No decorrer das coisas, no decorrer dos anos, é possível que nós estamos agora declarando algo da nossa própria força. E impressionante, irmãos, Jesus avisou para Pedro, e Pedro não correu para Jesus. Alguém sonhou, você recebeu uma palavra,
Você estava lendo a Bíblia, estava no seu devocional, estava orando, Deus falou com você. E todas as vezes que eu lembro de traição, irmãos, eu lembro dessa autoconfiança nossa. Por favor, nós sabemos quem somos, mas sabemos que vamos permanecer por causa dele. Então, não podemos confiar em nós mesmos, mas no Senhor. Eu fui professor de uma pessoa, o esposo dela já estava desviado, ele liderou, tinha ministério numa igreja, e um dia um demônio manifestou-se lá na reunião, e disse para ele: eu vou te pegar, vou te acabar. E ele disse: quem é tu, demônio, para me pegar? E o demônio disse para ele: não tem nada como um dia atrás do outro, eu vou te pegar. Em vez dele cancelar aquela palavra e correr para Jesus, ele olhou para aquilo que ele era em Deus e desconfiou, e não desconfiou de que o diabo não tem paciência. Ela disse: hoje ele está bebendo, é um beberrão hoje. Diga misericórdia. Deus falou: não vá por esse caminho, não vá por essa decisão. E jactancioso, orgulhoso, autossuficiente. Primeiro, irmãos, toda palavra de demônio, cancele ela no nome de Jesus. Não tenha medo de demônios, mas tenha medo de não confiar em Jesus. Os demônios não vão fazer nada conosco, porque Jesus é a nossa proteção, senão eles tinham acabado com a gente. Uma das pessoas que mais nos influenciaram, também sorrateiramente, o inimigo derrubou. Você deve conhecer alguém. Irmãos, não tenha medo de ser forte, não tenha medo de afirmar que você ama Jesus. Mas, irmãos, tenha medo de andar sozinho. Não podemos confiar em nós mesmos. E eu quero ler com você o que diz 1 Coríntios 10, do 7 ao 12. Não sejais idólatras, como alguns deles foram. Esse é um texto descrevendo o que viveu o povo de Israel antes de entrar na terra prometida. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A Bíblia não está dizendo, irmãos, bota lá, meu filho, por favor, obrigado, 12. A Bíblia não está dizendo que todo mundo que está em pé vai cair, viu, irmãos, por favor. Aquele que está em pé, firme, cuide para não cair, por favor. E olha o que o texto diz, o 13: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, diga aleluia. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. O mesmo texto diz que eu preciso tomar cuidado se estou em pé, para manter isso, porque eu possa resistir. Então, irmãos, a segunda palavra minha hoje, aqui: não confiem em você mesmo. Aliás, a Bíblia diz que maldito o homem que coloca a sua confiança na sua própria força. A Bíblia não diz que maldito é o homem que confia em um homem, não é, isso é um erro. A Bíblia diz que maldito o homem que confia na força humana, não é no homem, numa pessoa, não. Você vai permanecer de pé, você pode dizer amém? Por causa de Jesus. Irmãos, e a terceira afirmativa minha é crer que Deus não me rejeita nas minhas traições. Deus está onde eu deixei
E é muito claro isso. Jesus, na hora que ele está declarando para Pedro o que iria acontecer, ele agora lança no mesmo momento. No mesmo momento, ele diz para Pedro, no versículo 35, versículo 35 não, versículo 32. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Na hora da fraqueza de Pedro, na hora que deixaram Jesus sozinho, ele tem um plano para você seguir. Não desespere. E é muito claro, irmãos, quando Jesus ressuscita, em Marcos 16, que o anjo chega lá no sepulcro, no versículo 7, diz: vão e diga aos discípulos dele, o anjo diz, vão e diga aos discípulos deles, e a Pedro, o texto é muito claro, específico para Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. Eu não sei onde você traiu, eu não sei o que aconteceu em algum momento, mas eu quero que você compreenda que Jesus já tem um plano para lhe levantar de qualquer traição, de qualquer vacilo. Você pode dizer amém? O Senhor Jesus tem um plano, irmãos, do jeito que ele lançou um plano lá no Éden, quando o homem caiu, ele disse: vai levantar um filho de mulher, que vai pisar na cabeça da serpente. Ele agora diz para os discípulos que ele tinha um plano, e é lindo esse plano que chega na vida de Pedro, irmãos, de uma maneira extraordinária. Pedro é o homem que, após o enchimento do Espírito Santo, todos os políticos, as autoridades do império, inflamados pelos sacerdotes, pelos religiosos, ordenaram que Pedro e os apóstolos não falassem de Jesus. E lá em Atos 4 ele disse: veja vocês, se vamos obedecer antes a vocês do que a Deus. Pedro foi preso por causa da sua ousadia. Então olha aqui, o homem e a mulher de ontem, você está num processo para ser um homem e uma mulher do amanhã, para a glória de Deus. Aleluia. Eu não sei aonde houve uma queda, um fracasso. Eu não sei aonde houve uma negação de Jesus. Eu lembro claramente das minhas desobediências, e eu peço, Senhor, me dá uma oportunidade para fazer de novo. Eu quero que você dê uma beliscada bem em você. Sentiu dor? É porque você está vivo. Se você está vivo, Ele vai lhe usar. Aleluia, Ele vai lhe usar. Compreenda que, se você está fugindo dos pecados morais, esse é um tempo de afirmarmos Jesus como nunca. Um relativismo entrou pesado no mundo, e hoje nós temos orado, vencemos muitas barreiras, muitas coisas vencemos, mas vamos continuar lutando, porque tem muita coisa para vencermos. Então você e eu somos capazes de trair, sim. Talvez não de uma maneira grosseira como foi Judas, talvez não de uma maneira tão vergonhosa como Pedro, mas é possível que nessas 7 coisas que eu lhe falei, é possível que você tenha traído. Não confie em você mesmo. Não faça do seu braço, da sua carne, o seu braço forte. Coloque Jesus não só na verbalização, na afirmação, mas na intercessão. E creia que Jesus não nos rejeita. Não nos rejeita. Ele tem um plano para todos que saíram do plano, para trazer de volta. Ele está lá aonde sempre esteve. E para Pedro, ele disse: vá para a Galileia, porque é lá onde tudo começou. Volte para a motivação inicial, volte para esse primeiro amor. A primeira vez que eu fui em Israel,
uma das coisas que me marcaram é que o pastor JB, quando a gente chegou no Mar da Galileia, tem menos águas do que tinha na época de Jesus, desceu muito, mas está lá. E o barco se afasta um pouco, desliga o motor e a gente começa a adorar e fica uns 100 metros mais ou menos das prainhas. E eu lembro da fala dele até hoje. Ele diz: irmãos, esse é um lugar de começo. Jesus começou aqui, pegando os improváveis, e daqui levantou os 12 discípulos. E todo lugar de começo é lugar de recomeço. Aleluia. Então, Jesus estava dizendo aqui para Pedro: onde começou, eu vou recomeçar. Volte para a motivação inicial. Volte para a mesma alegria que você tinha. Volte. Voltar, irmãos. É como o filho pródigo voltou com a expectativa, ele lhe deu outra muito maior. Voltou para ser um mero empregado e foi restituído da função de filho, no papel de filho. Nós somos capazes de trairmos, se não estivermos com Jesus. Quantos, no Cantor Cristão, se me engano, 164, diz: quantos que corriam bem, outros já não mais comigo vão, e outros frios segue, mais ou menos isso. Diga misericórdia. Nós não vamos traí-lo, porque vamos depender dele. Aleluia. Jesus foi tentado para trair o Pai. Ele foi tentado ao ponto de gritar: Pai, se é possível, passa de mim essa situação, mas se cumpra a tua vontade. Eu disse uma coisa pela manhã, e eu quero lhe, se você tiver coragem, faça a mesma coisa que eu. Eu já vi muitas orações corajosas. Um dos irmãos, companheiros que começou a nova aliança, que foi o irmão Severino, ele dizia: se um dia eu tiver de envergonhar o evangelho, o Senhor me leva antes. Nós não sabemos se é por isso que Deus o levou. A gente acha que Deus o levou depois de uma visão que ele teve dos céus. E a irmã Sônia dizia que nunca mais ele foi o mesmo. De vez em quando ela pegava ele olhando para o céu. Mas aquela é uma oração corajosa. Eu tenho uma oração corajosa na minha vida. Já fiz ela várias vezes. Senhor, se eu estiver passando por alguma situação que estiver doendo, que estiver ruim, não escuta o que eu vou te dizer lá. Escuta o que eu estou te dizendo hoje. Cumpra-se a tua vontade. Eu só quero a tua vontade. Se eu chorar e minha mulher também, o Senhor não escuta nós. Não nos escuta. Escuta essa oração que eu estou fazendo hoje. Porque no momento, irmãos, de ver um filho doente, você vai dizer: oh Deus, cumpra a tua vontade. É ruim de orar. Mas eu tenho uma oração feita antes. Senhor, eu quero a tua perfeita vontade. Esses dias foram dias de orar de novo. Pastor Jair Dilmo foi recolhido, transferido para a Igreja do Céu essa semana. E semana passada, retrasada, muito choro. E eu dizia: Senhor, o Senhor quer o pastor Jair Dilmo no céu para quê? E minha esposa disse: amor, encerra essa conversa. Tu está querendo saber mais do que Deus? Eu digo: Senhor, mas eu quero te dizer, cumpra a tua vontade. Quando eu levantar minha mão hoje aqui, é porque essa semana ele respondeu uma oração contrária à minha vontade. Mas irmãos, estamos chorando, mas o pastor Anemílio tem convicção, e eu tenho certeza, todas as palavras de revelação, todos os sonhos, aliás o próprio Joidilmo, um sonho e uma revelação, Deus deu para ele que ia levá-lo. Então, tem planos, irmãos. Imagina uma mulher ficar viúva, netos, podia lhe contar a história, senão você vai chorar. Netos que não vão desfrutar. Mas irmãos, coisa boa e corajosa é dizer: Senhor, nós queremos só a tua vontade. Aleluia. Tem orações que Deus não responde. Ontem nós sepultamos a irmã Isabel Dora, 107 anos. E eu tinha pedido a Jesus para eu fazer o aniversário dela de 110. Eu estava no aniversário de 100 anos. Mas há uns meses atrás, acho que um mês e meio, né, Vicimaro? Eu fui lá e eu disse: Senhor, eu quero retirar aquele meu pedido.
Não deixa ela sofrer por minha causa. Cumpre a tua vontade. E Deus disse para o vice-mário, até novembro eu levo ela. E nós sepultamos. Então, irmãos, é melhor, você que está na internet, é melhor orar por nós, que 2 joelhos que oravam por nós todos os dias, Jesus levou, recolheu. Nós temos que orar mais por nós, amém? Por o pastor, para a família, para o ministério. Então diga comigo, Senhor, eu quero a tua perfeita vontade na minha vida. Mesmo se eu chorar. Só um pouquinho de gente falou. Irmãos, creia que não é bom na hora, mas nós vamos ver o que Deus vai fazer. E nesses poucos dias, conversando mesmo sobre o Joidilmo, a esposa disse, pastor, todas as vezes que o Daniel subia, que é o filho que está ajudando no ministério de jovens, todas as vezes que ele subia, ela dizia, Noemi, ele vai me substituir aqui na igreja. Ele vai me substituir. Substituiu antes que ele imaginou, que a pastora Noemi e o Daniel vão continuar liderando a igreja do Estreito para a glória de Deus. Irmãos, menina, eu fui da negação para esse negócio aqui. Olha, diga comigo, eu não vou negar Jesus, porque Ele vai me ajudar, amém? Você não vai negar, porque você vai ser humilde e reconhecer que com Jesus nós não vamos negá-lo. Fique em pé, por gentileza.